Olá pessoal, tudo bem? Professor Adriano aqui falando com vocês novamente, né? Gravamos um vídeo ontem, né? A repercussão muito boa. Agradeço aí pelos comentários, pela força de vocês, tá bom? Olha só, o vídeo de hoje é para falar sobre aula experimental, né? Vou dizer por que eu não faço aula experimental, tá? A gente entende o seguinte, que a aula experimental, em vez de você oferecer isso na sua unidade, você pode fazer uma aula avulso. O que seria isso? A pessoa que vai fazer uma aula com você, ele pode muito bem te pagar aquela aula separada, e caso ele goste da sua aula, da sua metodologia, ele pode ficar contigo, tá? O que vinha acontecendo, né? E acontece por aí. Muitas pessoas, né, necessitam sim de conhecer o seu trabalho, de conhecer a sua unidade, o seu profissionalismo. Mas acontece que tem pessoas que vêm somente uma vez, não sei por que razão, e não voltam mais, no sentido até de como entender se como uma aula fosse gratuita, né? E quem tem uma unidade particular não tem aula gratuita. Todos os alunos são pagos, os alunos contribuem para participar desse projeto aqui, né? Projeto nosso de futebol, que seja um projeto de tênis, que seja um projeto de uma outra modalidade, tá? Então o que acontece? Aí você tem que, de certa forma, cobrar pela sua aula, né? E a solução caso esse cliente queira ficar com você, caso ele queira participar das suas aulas, na primeira mensalidade, né? Você pode dar o desconto da primeira aula. Então, você tem uma mensalidade X, né? E o cara te pagou Y pela aula experimental. Então, o que você vai fazer? Você dá o desconto para ele da primeira aula, não há problema, né? O problema é a pessoa, de certa forma, utilizar o seu espaço, o seu material, o seu profissionalismo e metodologia e não contribuir com você. E uma historinha rápida que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: vou contar um caso que aconteceu aqui em Gurupi já faz um tempo, né? E por isso que a gente, de certa forma, tomou esse meio de fazer desse jeito, né? Contar um caso de duas irmãs, né? Que eu trabalhava em uma outra unidade, não era com futebol, era com outros esportes, né? Com outro esporte, outra modalidade. Então, assim, essas irmãs passaram a circular em alguns lugares da cidade fazendo aula experimental, no caso aula gratuita, e a gente só descobriu depois. Então, por exemplo, com a gente lá na minha outra unidade que eu trabalhava, ela chegou lá na coordenação na época e falou assim: não, eu quero fazer aula. Acabaram fazendo duas aulas, entendeu? E aí a gente descobriu que depois ela foi numa musculação e fez de graça, experimental, foi lá numa aula de crossfit, de cross training e fez de graça, foi lá numa aula de funcional e fez de graça. Então, o que essa pessoa queria, né? Na verdade, ela não queria contribuir com nada, ela queria usar o espaço, o material e o profissionalismo de alguém por um certo período, e talvez tenha gente que tenha até facilitado essa pessoa fazer mais tempo, tá ok? Então fica aqui minha dica, tá? Eu sou o professor Adriano, sou profissional de educação física e graças a Deus o nosso projeto tem indo bem, com o nosso meio de fazer, com o nosso método de usar. Valeu, grande abraço!